Olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Permita-se. Hoje nós temos uma convidada muito especial. É a Andresa, que ela é mãe, é empresária da área do transporte e que na pandemia viveu aí uma crise, né, Andresa? Mas ela, como uma mulher batalhadora que é, se reinventou e hoje ela está aqui para contar um pouquinho dessa história dela para nós. Andresa, seja bem-vinda ao Permita-se, hoje para dividir com a gente a sua história. Obrigada, Selma. É um prazer muito grande estar aqui, fazendo parte, né, desse projeto tão importante, tão lindo, que é o Permita-se, e que é a oportunidade também de a gente se fortalecer, né, Selma? Sim, com certeza. Então, muito obrigada por esse momento. Eu estou realmente muito emocionada e lisonjeada por estar participando deste momento. Sim, para mim é uma alegria ter você aqui, tá? E o Permita-se, ele veio para isso, para você se permitir viver coisas novas. E hoje eu sei que é uma estreia sua, então fica super à vontade e conta a sua história para nós, Andresa. Quem era a Andresa antes da pandemia? Então, é bem isso. Antes da pandemia era uma Andresa e após a pandemia é uma outra mulher, uma outra pessoa. Antes da pandemia, a Andresa eu fui casada durante muitos anos e aí no período do meu casamento, teve uma época, por uma necessidade, né, familiar, a gente resolveu empreender, eu e meu ex-marido. E aí, mesmo sem saber nada de empreendedorismo, a gente foi de cabeça, né? E o que a gente tinha de melhor, assim, era que os dois amava dirigir. E aí eu falei assim, bom, dirigindo, os dois dirigem, gostam, né? Vamos trabalhar com transporte escolar. E aí foi quando a gente começou a empreender, então. Só que assim, como não tinha visão de empresa, eu era muito assim, autônoma, né? Então eu tenho a minha van escolar, e aí eu vou fazendo essas atividades, e não tinha aquilo como uma empresa mesmo, né? Só tinha vontade de fazer e a mão de obra para fazer. Exatamente. Conhecimento nenhum. Conhecimento nenhum. E aí eu pensava assim, bom, o atendimento de excelência, eu sei que eu sempre prezo e eu sei que eu vou conquistar clientes com isso. Mas não imaginava que para você realmente fazer uma empresa crescer, você precisa se capacitar para isso. Sim, né? É muito mais. Isso, então assim, a Andresa de antes da pandemia era uma Andresa imatura, cheia de crenças, de limitações. E aí, na pandemia, e quando chegou em 2018, mais ou menos, depois de uma época, eu e o meu ex-marido nos separamos, eu fiquei com o transporte escolar, ele voltou para uma atividade que ele tinha anteriormente. E em 2018 eu estava no auge do transporte escolar. Tava bombando, eu tinha fila de espera, né? Colhendo já os resultados. E aí, em 2019 eu falei, nossa, já consigo colocar mais uma van com essa clientela que eu tenho, com clientes, né, esperando para ser atendidos, porque transporte escolar a gente tem um limite de pessoas, né, para ser transportados. Sim. E aí, então assim, aí até fui atrás de vans para comprar tudo, né? E aí eu falei, não, mas talvez ainda não seja o momento, né? Esse ano ainda era 2019. Esse ano ainda vou ficar com uma van e aí eu vamos deixar para o próximo ano. E veio a pandemia. E a vida parou. O mundo parou, né, Andresa? E a minha van ficou literalmente estacionada. Sim. Então, depois da pandemia, eu acredito assim que eu estudei muito no período da pandemia. Nossa, eu não tinha dinheiro para nada, mas eu fazia curso de tudo. Isso é o mais importante, né? Eu não tinha condições, mas eu pensava assim, eu não quero mais passar por isso, então eu preciso mudar a minha vida. E aí eu acho que até uma maneira, uma fuga assim, né, de não pensar em tantos problemas assim, eu me debrucei em estudar. Sim. Então, tantos os cursos gratuitos na internet, quanto alguns cursos que eu acabei comprando, né?
E todo aquele sofrimento que eu vivi na pandemia, eu falo assim, de estar desempregada da minha própria empresa, me fez olhar realmente para a empresa, né? Porque naquele momento eu saí da empresa e pude enxergar quanta coisa eu poderia ter feito se eu tivesse me capacitado antes de chegar à pandemia. Sim. Né? Eu estaria mais preparada. Poderia ter agregado muito mais conhecimento ali. De repente estaria melhor, né? Até financeiramente. Isso. E aí, então, eu voltei a estudar sobre empreendedorismo, gestão da empresa, né? Todos os processos, né? E aí tive a oportunidade também de fazer uma imersão no Sebrae, que eu acho que foi a minha virada de chave, assim, que legal. né? Porque foi realmente uma semana, assim, onde eu pude me olhar no espelho e aí eu vi quantos comportamentos eu estava fazendo errado e que eu teria realmente que mudar. Quando a gente fala em fazer errado, depois que a gente aprende, a gente fala, meu Deus, como eu estava fazendo errado. Mas naquele momento você estava fazendo o seu melhor. Exatamente. Com o que você tinha. Exatamente. Né? E mesmo errando, estava dando resultado, só que não era o resultado que você esperava. Isso. E é importante quando a gente olha para isso, né? Quando a gente, bem isso, Selma, bem pontuado, essa questão do errado, depende do ponto de vista e do momento da tua maturidade naquela época, né? Era o seu melhor naquele momento. Era o meu melhor, era o que eu podia fazer, né? Então, eu dirigia, eu treinava as meninas que trabalhavam comigo, eu ia para o mecânico, eu fazia tudo. A empresa era eu. Era você. Né? E até tive essa dificuldade de entender que a Andresa é a Andresa e a empresa da Andresa é outra coisa. É outra coisa. E aí, enfim, foi todo esse crescimento. E aí agora, em 2023, no início do ano, no início desse ano, até falo assim que 2022 foi o pior ano da minha vida. Porque a gente voltou da pandemia, mas eu estava com 30% só dos alunos, porque a gente voltou com restrição, sabe? E aí eu estava com 30% só dos alunos, foi bem difícil. E aí eu falo, como eu tenho a van, tinha manutenção, eu falo, a minha empresa quebrou literalmente, porque a van começou a dar muitos problemas depois que a gente voltou. Porque ela ficou um ano parada. Muito tempo parada. Quase 2 anos parada. E a tua área, se não foi a mais prejudicada, foi uma das que mais prejudicou. Porque a aula parou, né? Exatamente. Você que dependia do transporte escolar, exclusivamente para a escola. Sim. Né? Parou totalmente mesmo. Ainda bem que o governo deu uma ajudinha para você. E aí, assim, né? Eu vendi café cremoso, eu fui fazer sopas, sabe? Para poder vender. Literalmente. Polpa de fruta. Então, tudo que eu achava, assim, que alguém falava, se tivesse isso mais fácil, opa, isso aqui eu posso fazer e posso ganhar dinheiro com isso para me manter, para manter a minha família em casa, né? Sim, sim. Então, a questão financeira, principalmente, pegou bastante naquela época. Entendo. Só que hoje eu vejo, Selma, o quanto também o meu emocional ficou abalado na época. Porque um é consequência do outro também, né, Andresa? Exatamente. Não tem como você manter o teu emocional ali em dia com a tua vida financeira indo de mal a pior, né? Só indo para o negativo. E aí, assim, hoje eu enxergo, né, o quanto eu estava naquela época mal mesmo, sabe? Emocionalmente, você está dizendo. Estava mal emocionalmente, mas eu não queria transparecer isso. E aí, uma coisa que eu trabalhei bastante também nessa época foi a questão de pedir ajuda. Que palavra linda que eu adoro. Eu não pedi ajuda, inclusive na pandemia, não passando necessidade, assim, porque eu tenho uma família grande que também estava te ali deu um suporte, apoiando, deu um apoio, isso, entendo. Mas a minha dificuldade de pedir ajuda, de falar, não, realmente eu não estou dando conta sozinha, foi muito grande. E aí eu enxerguei, falei, por que a gente acha que precisa dar conta de tudo sozinha? Precisa vestir essa armadura, né? E continuar com ela o tempo todo. E aí entra essa palavrinha tão bonita. Aí você se permitiu.
você se enxergou que precisava de ajuda e se permitiu. Isso, exatamente. Expor as suas fragilidades, porque naquilo para você era uma fragilidade. Sim. Você, como empreendedora, você queria mostrar mais força. Sim. E a fragilidade, às vezes, a gente olha assim, não posso demonstrar que eu sou frágil. Isso parece fraqueza. Quando não é, ele só traz sofrimento, né, Andressa? Exatamente. E foi libertador, não foi? Foi libertador. Hoje eu falo, nossa, como a gente cresce, claro, com o sofrimento a gente cresce, mas a gente não imagina o quanto é importante a gente passar por situações que nos fazem enxergar o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente pode melhorar, o quanto a gente pode se permitir ser diferente, sim, ter pessoas, rede de apoio, ter pessoas que realmente estão ali para te apoiar, para te ajudar, para você mudar, às vezes, a tua própria mentalidade, sim, sobre a situação que você está vivendo. E quando você diz assim que 2022 foi o pior ano, financeiramente a gente sabe que já estava difícil. Aí veio o lado emocional. Mas se fosse para você dizer assim, não, foi mais difícil, foi o pior, pelo lado emocional, ou ainda você acha que o lado financeiro ainda pesou mais? Quando você faz uma análise assim, o que você acha que tornou 2022 tão difícil? Eu acho que os dois foram aliados. Sabe por quê? Porque quando eu me vi com a empresa praticamente quebrada, né? Eu não estava mais eu digo assim, não era a empresa no zero, era menos alguns dígitos. Então, eu não conseguia enxergar uma solução para aquilo e eu tinha que fazer a empresa funcionar. Uhum. E parece que, e aí eu vejo que as nossas crenças, né, limitantes, fazem com que a gente não evolua. Uhum. E parece que quanto mais eu fazia, trabalhava, e não, a empresa vai dar certo, não sei o que, mas a minha van quebrava. Meu Deus do céu. Então, assim, parecia que eu estava patinando no barro e não ia para frente. Então, por isso que eu digo, foi o pior ano, assim, porque eu queria estar forte psicologicamente, emocionalmente, para lidar com aquela situação toda. Para lidar com a situação, mas era muito difícil. Eu não estava conseguindo ter esse equilíbrio, assim, né? E aí foi um momento onde eu pensei em desistir. Eu falei, não, eu acho que realmente é um sinal para eu não continuar com isso. Então, quando vem as dificuldades, a gente sempre acha que é para a gente desistir. E, na verdade, é só musculatura que você está fortalecendo para ficar melhor ainda. Para ficar mais forte. E aí, então, pensei muito em desistir. Inclusive nessa semana da imersão que eu fiz lá no Sebrae. Foi uma semana decisiva, assim, onde eu chorei muito e pensei muito. Será que é isso que eu quero mesmo? Continuar empreendendo na área do transporte escolar, com tantos desafios que tem, com tantas responsabilidades, mas o principal é que eu tinha um propósito naquilo ali. Olha que legal. Eu tinha um propósito de estar ali, de poder contribuir com essas famílias, deixando eles seguros de que seus filhos estarão sendo bem cuidados. E não é só um leva e traz de casa para a escola. É muito mais que isso. É muito mais que isso. É você identificar dentro da tua van escolar uma criança que está chegando na escola e que talvez no percurso ela começou a ficar quentinha demais. E aí você liga para a mãe e fala, mãe, ele está meio quentinho, está moadinho, ou então passou mal dentro da van. Quer que eu deixe na escola ou levo para casa de novo? Sim, é o cuidado, né? É o cuidado, é você olhar para aquelas crianças como se elas fossem seus filhos mesmo. Porque nós, mães, aqui do outro lado, é tudo que a gente espera de vocês. Porque a gente entrega, você sai ali no teu portão, você pega o teu filho, alguns bebês, outros maiores. E faz assim, ó, entrego para vocês. E a partir dali ele está sob tua responsabilidade. Então é muito mais que um transporte, são vidas ali, né, que você tem que proteger, literalmente. Eu falo, nós sim somos um carro que transporta tesouros, que transporta valores. Concordo plenamente. Porque é muito especial o trabalho que a gente faz, porque ele é muito personalizado. Então, quando eu atendo os meus clientes, eu faço questão de, em casa, fazer o contrato, conhecer a família,
para que realmente a gente possa atender às necessidades dessa família de uma forma personalizada. Que não seja assim, não, vamos colocar tudo dentro da van, leva e traz. Não. Cada criança que está ali, ela tem uma história. Cada família que passa ali com a gente durante aquele ano tem uma necessidade diferente. E assim como eu posso atender essas crianças, eu posso facilitar esse acesso para os pais. Mas daí, você desde sempre, você já tinha isso com você. Desde quando você optou por trabalhar no transporte, você já foi com essa mentalidade. Eu quero fazer o meu transporte diferente. Eu quero que as mães sintam que eu vou cuidar de fato dos filhos dela. Exatamente. A minha preocupação sempre foi a excelência desse atendimento. Então, por isso que eu digo assim, a Andresa antes da pandemia, ela até era demais, era um excesso. Que às vezes as coisas que eu não tinha controle, eu sofria por isso, né? Porque eu achava que eu era a empresa, né? Então, quando eu mudei isso, falei, não, peraí, eu sou e eu consigo atender até esse limite, isso, fazendo o meu melhor, mas sei que tem um limite para eu, né, conseguir realizar o meu trabalho. Aí teve essa separação, então a da Andresa profissional, da Andresa pessoal. Exatamente. E mais engraçado assim, engraçado não, o interessante desse trabalho é justamente esse propósito, sabe, Selma? De você falar assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu escolhi transportar, Por que eu escolhi? Né? Muito legal. E aí você começa a perceber que o teu trabalho faz diferença, que você está ali como motorista, você está sendo exemplo para aquelas crianças, que eles também serão motoristas do futuro. Então, o seu comportamento está sendo copiado por eles. Com certeza. Né? E eu lembro de uma vez que um pai pegou e falou para mim assim, Andresa, no final do contrato, assim, aí ele falou, Andresa, eu quero, né, a gente vai encerrar o contrato e tal, e eu quero te parabenizar, porque foi com você que nós aprendemos a usar cinto de segurança. Olha, que coisa maravilhosa. O meu filho entrava dentro do carro e a gente não estava com o costume, e ele, pai, eu preciso usar o cinto de segurança. Lá na Tia Andresa a gente usa o cinto de segurança certinho, e ela ajusta para que não fique largo, né, e tal. Então, assim, olha a importância, né, de pequenas coisinhas que são essenciais e a gente fazer essa diferença na vida dessas famílias, né? E ele chegar em casa e cobrar o pai, né? O que é mais legal ainda, né? E cobrar o pai. No mínimo, ele deve ter falado essa tia Andresa, né? Mais ou menos isso. Mas então, conta pra mim, você passando por essa dificuldade, e aí começou 2023. Aí ano novo, aí vida nova, novas possibilidades. E como que a Andresa começou 2023? Então, aí depois de todo esse processo difícil, né, da pandemia, e aí com essa questão de, não, vou fazer diferente, daqui para frente vai ser diferente, eu não quero mais passar por uma situação de extrema dificuldade financeira, principalmente. E aí eu olhei para mim e falei, eu não aceito mais algumas coisas. Quando eu comecei a perceber que eu aceitava coisas como eram, eu não conseguia fazer as minhas mudanças. A partir do momento que eu comecei a falar, não, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais aquilo, eu comecei a fazer a mudança. Então 2023 veio assim para realmente ser diferente, né? Então eu já tinha passado por todo esse processo, já estava mais madura, pessoalmente e também como gestora da minha empresa. E aí eu tracei alguns objetivos, alguns planos que estão sendo realizados, né? Um dos meus planos enquanto empresa era que realmente eu conseguisse treinar as minhas funcionárias para que elas continuem. Um dos meus objetivos era que eu continuasse treinando as meninas que trabalham comigo, as minhas colaboradoras, porque elas também precisam entender o processo, qual é a missão da empresa, o porquê elas estão Porque aí ali. você desenvolveu esse treinamento, você desenhou a missão da sua empresa, você estruturou de fato a sua empresa. Isso, exatamente. Você abriu mão de algumas coisas e aí você foi para a gestão.
Literalmente. Isso mesmo. E aquele atendimento que você prestava de excelência, você multiplicou isso hoje? Multiplicou, Ah, exatamente. Então, hoje nós temos uma equipe que continua atendendo da forma que a tia Andresa, né, construiu essa empresa, né, que são princípios, valores inegociáveis dentro da minha empresa. E aí, então, no início do ano, também tive uma grata surpresa, né, um colega do transporte escolar pediu para eu administrar, então, a empresa dele, a van dele. E aí, então, esse ano a gente está com 2 vans, né, administrando toda essa parte, né, então já tinha toda essa experiência, essa bagagem, e ele veio, né, então com essa credibilidade, né, que eu conquistei, ele trouxe, então, essa possibilidade de parceria, está dando super certo a parceria, e a gente quer multiplicar muitas outras vans ainda, para que muitas outras famílias tenham possibilidade, então, de terem seus filhos realmente seguros, tranquilos, que a van escolar seja realmente um momento de carinho e diversão. Sim, porque esse atendimento teu, com certeza faz diferença na vida dos pais e das crianças. E quanto maior for a sua rede, maior possibilidade das crianças também estar usufruindo isso, né? Exatamente. Tanto pelos pais, né? Pela confiança dos pais, né? E saber que o filho dele está sendo bem cuidado, quanto para as crianças que estão dentro das suas vans. Mas aí eu também sei que você, agora em 2023, também se descobriu palestrante. Você se permitiu ser palestrante, colocar mais um projeto em andamento. Me conta um pouquinho sobre a Andresa palestrante. Então, ser palestrante já é um sonho de adolescente, né? Quando eu fazia curso de teatro, lá nos meus 15 anos mais ou menos, eu tive muita vontade de estar nos palcos. E aí comecei a fazer o curso, não tinha muito incentivo e tal, e fiz o curso, apresentei. Quando eu apresentei, eu falei, é isso que eu quero. Quero isso pro resto da vida. Quero estar nos palcos. E aí, mas daí, né, adolescente, você ainda não sabe muito o que quer, enfim, fui por outros caminhos, né, e não segui a carreira de palestrante. E aí, depois também da pandemia, de toda essa reestruturação da empresa, eu comecei a ver a importância dos trabalhos com excelência, dos atendimentos com excelência. E sem contar que você saiu daí da mão de obra, você gerencia. Então, isso também te traz mais tempo para você focar em outros projetos. Exatamente. Nesse de palestrantes. Isso. Foi colocar mais um projeto. Que legal. Realizar mais um sonho. E aí, então, eu vi essa possibilidade, né? Porque eu falei, poxa, agora as meninas estão dando conta, né? A empresa está fluindo, eu já me sinto segura para que elas, né, trabalhem ali da forma que foram treinadas. E por que não multiplicar esse conhecimento que eu tenho, então, de excelência no atendimento, né? Até eu criei uma metodologia própria. Nossa, né? Que interessante. Fiquem de olho nessa dica, hein? Eu criei uma metodologia que é o PAI, que ela é propósito, alta performance e integração. Então, com essa metodologia, ela dá o passo a passo de qualquer negócio que você tenha, você realmente trabalhar com excelência e ter resultados. E é esse projeto que você leva para suas palestras. Isso. Então, assim, como eu fiquei muito tempo da minha vida com os meus sonhos escondidos, eu achava que eu não tinha sonhos, né? Então, assim, não pensava assim, eu quero ter a casa assim, o carro assim. Não, estava tudo muito escondido, vivia no automático ali, né? Assim, deixa a vida me levar. Isso. E aí, com toda essa mudança, com o processo de autoconhecimento, com o Permita-se, né? Eu comecei a perceber que eu tinha sonhos também. Voltou a sonhar, na verdade. Voltei a sonhar. E, então, nas palestras que eu faço, eu trago esse resgate dos sonhos das mulheres, né?
para que e daí junto com essa metodologia elas possam então realizar os seus sonhos. Entendi. Né? Então é ali um resgate do que ela tem lá dentro do coração dela, que às vezes está escondido, que às vezes é até vergonha quando ela fala para alguém, que a pessoa vai querer zombar dela, Sim. né? Ai, para que isso? Alguma coisa assim. Já tá velha demais para isso. Já tá velha demais para isso. Então, assim, para a gente resumir, eu sou uma empresária. Aí eu quero usar essa metodologia sua. Eu aplico na minha empresa, tenho resultados, e aí eu coloco, vou realizar os meus sonhos. Eu tenho tempo e vou ter resultado financeiro para eu realizar sonhos e outros projetos, que é o que você faz hoje em dia. Exatamente. Mas não é uma palestra só técnica, então você traz um lado técnico, mas também você traz um lado emocional, um lado de sonhos. Isso. É um resgate da essência da mulher. Porque às vezes a gente vive muito no automático, fazendo o que tem que ser feito e tal, e a gente não para pensar o que realmente é importante para mim. Sim. Né? Às vezes a mulher tem algum desejo, alguma coisa, que não tem incentivo de ninguém. Então, quando a gente resgata esses sonhos, é muito pessoal isso, né? É pessoal então, demais. Assim, para a pessoa conseguir alcançar seus objetivos, seus resultados financeiros, ela precisa fazer o que realmente está dentro do coração dela. É bem isso. E quando a gente fala de sonho, é muito pessoal. Porque às vezes o meu sonho, eu já tive sonhos, por exemplo, no passado, de ser loira. E para mim era um sonho inalcançável. Mas também eu já tive sonho de ter uma casa nova, bonita, um carro zero. Então, assim, quando você fala de sonhos, a gente tem que falar desde os grandes sonhos, aqueles que vai ter que trabalhar bastante para conseguir, mas você também fala dos pequenos. E a mulher, ela se coloca muito nesse lugar de não se permitir sonhar. Não se permitir. Coloca tudo dentro de uma caixinha e acaba, né, cuidando de todo mundo. Uhum. Quando é empresária, então, meu Deus, né? Fica eu presa e vou cuidar de tudo e eu esqueço de mim. Que legal. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Durante esse teu processo de crescimento, durante esse processo de autoconhecimento, né, que você colocou para nós, teve uma pessoa que foi o ponto-chave assim na sua vida, que naquele momento você falou assim, eu vou me permitir mudar, eu vou me permitir ser melhor daqui para frente. Houve uma pessoa específica? Eu posso falar de duas pessoas? Pode. Porque agora são duas empresas, são né? Duas, isso. É a Andresa do transporte escolar e a Andresa palestrante. Claro, então são duas pessoas em dois momentos diferentes. Sim. Quando eu assumi a minha empresa de transporte escolar sozinha, eu lembro que eu criticava muito a administração do meu ex-marido. E aí eu vi que eu errava tanto quanto ele. Eu fazia a mesma coisa que ele fazia. Só que era muito mais fácil culpá-lo, né? Claro, com certeza. E nesse momento eu vi que eu precisava de ajuda profissional. E aí eu tenho uma pessoa que é o meu mentor até hoje, o Adilson Santos, que eu fui fazer uma palestra com ele e eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Então a gente fez um processo de mentoria onde ele me mostrou como que eu ia fazer para ter os resultados, né? Naquela época, eu estava bem no início ainda, então muita insegurança, né? De será que eu vou ter cliente, será que não vou? Então teve estratégias ali mesmo de empresa e foi essencial para que desse continuidade no transporte escolar. Então o Adilson, ele sabe, eu sempre falo com ele, sempre sou muito grata a ele, né? E até hoje, quando eu tenho alguma dificuldade, Adilson, o que você acha? E ele sempre está me ajudando nesse sempre sentido. Disponível, desde sempre então. Disponível. E aí, depois do processo da pandemia, com esse novo projeto de palestrante, também tem uma pessoa muito importante na minha vida e que eu honro, né? Muito, que é o meu namorado, o Odair. E eu vejo assim o quanto ele foi importante e é importante, porque ele acreditou nos meus sonhos. Ele acreditou junto comigo nos meus sonhos, me deu todo o suporte, todo o apoio. E em nenhum momento ele falou, não, isso é coisa da tua cabeça, isso, você tá ficando louca, não.
todo o apoio, que foi assim essencial para que realmente eu me sentisse segura para dar esse novo passo, né? Ele disse para você, vai lá e voa. Vai lá e voa, e eu tô do teu lado. E ele muito. segura muito a barra. Então, no período da pandemia, eu lembro que eu queria, né, ainda estava assim, eu preciso ser forte para os meus filhos. E aí eu ligava para ele e falava assim, eu preciso de você aqui. E aí eu ia para casa dele assim, e eu chorava como criança, assim, eu chorava no colo dele. E ele fazia um cafuné e falava, calma que isso vai passar. Vai passar. Calma que você vai se reconstruir, a sua empresa vai se reconstruir, você tem um tesouro nas mãos e tudo vai passar. Nossa, tenha calma. Que importante isso. E assim, ele trazia para mim uma espiritualidade muito incrível, que eu acho que era o que fortalecia a nossa relação, né? Que não era a religião, mas era a espiritualidade. A espiritualidade. E muitas vezes ele orou na minha cabeça para que eu ficasse tranquila. E eu me emociono porque realmente, quando a gente tem projetos de vida, quando a gente quer fazer a diferença para a gente e para o mundo, a gente não faz nada se não tiver Deus abençoando tudo isso. Sim, com certeza. Então, o Odair, ele veio assim, muito mais que o namorado, mas ele vem assim com essa parte espiritual muito forte nele. E aí tudo isso se concretiza só para a gente realizar os nossos sonhos. Nossa, que lindo, né? É muito importante, porque às vezes eu falo que o apoio é muito mais importante às vezes do que dinheiro. Ele é importante para você ir atrás dos seus sonhos, sim. É porque você precisa investir também para realizar alguns sonhos. Mas não adianta às vezes você ter dinheiro, você ter os melhores mentores, se do teu lado não tem alguém que te apoie. Não importa o quanto você cresceu, o quanto você está tendo resultados, e não tem ninguém do teu lado. Ninguém para dizer assim, olha, que bom. É isso é importante para você? Vai lá. Não deu certo? Tá tudo bem. Sim. Na próxima vai dar. Exatamente. É esse apoio. Se deu certo, ele vai te aplaudir. Se não deu certo, ele vai te abraçar e vai dizer assim, não desista. Na próxima vai dar certo. Exatamente. Isso é o mais importante do lado, ter alguém do lado da gente nesses momentos, né, Andressa? E Andressa, então agora para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão nos assistir, dessa empresária forte, né, que você se tornou, dessa mulher de sucesso, dessa mulher que vai transbordar seu conhecimento por aí. Eu sou muito grata, Selma, pelo nosso encontro, né, por a gente estar trilhando um caminho juntas com propósitos parecidos. Sim. E quero agradecer, então, a você, ao Instituto Suard, por disponibilizar essa possibilidade para a gente. Sim. Né, muito especial isso, na pessoa da Gisele Suard, toda a sua equipe. E eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que não deixem de sonhar. Porque tudo o que a gente quer, a gente pode realizar. Basta a gente acreditar. E confie no seu processo. Porque mesmo que tenha momentos difíceis, doloridos, onde a gente vai tropeçar, vai cair, não esqueça que a gente tem um Deus muito maior do que tudo isso. E é Ele que nos sustenta. É Ele que vai nos dar força para que realmente a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Ai, obrigada. Que linda! Imagina, Andressa. Obrigada eu. Obrigada. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pela confiança, pela parceria. E a gente segue juntos. Obrigada. E esse episódio completo você vai assistir no meu canal lá no YouTube, Selma Silva. E também entre lá nas minhas redes sociais para você conhecer um pouquinho mais desse nosso projeto Permita-se. Eu.Selma Silva. Eu te espero lá.